Hoje nós estamos recebendo aqui no portal Arquibrasil a arquiteta Vera Rampler e a consultora e administradora especializada em comércio exterior, Silvana Scheffel. É um prazer poder recebê-las aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da internacionalização dos serviços de arquitetura e design. Então, gostaria bastante de ouvir a experiência de vocês falando um pouco sobre esse tema, considerando que nós temos um público de arquitetos e de designers que gostariam bastante de saber como é que funciona isso, como é que está o mundo lá fora. E vamos começar um pouquinho aqui com as apresentações. Então, a Silvana tem uma larga experiência no mercado de comércio exterior, é professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E a Vera Rampler é arquiteta com formação no Brasil e experiência no exterior, que atua em várias empresas e com projetos na Europa, desenvolvendo aí projetos com características corporativas e também bastante coisa na área de patrimônio e projetos diferentes. Nós vamos poder ouvir um pouquinho sobre isso hoje. Silvana, conta pra gente começar aqui, de uma forma mais ampla, mais geral, como é que você vê a questão das tendências no mercado de arquitetura e de design global? Perfeito, boa tarde para toda a audiência, boa tarde Roberto, Vera, um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho do que eu vejo sobre o mercado, mas antes queria fazer uma pequena correção, que hoje eu não me considero mais especialista em comércio exterior, mas eu me considero especialista em estratégia empresarial, que inclui a internacionalização de empresas. E aí eu já uso o termo internacionalização, porque eu acho que o comércio exterior, ele limita as formas de atuação das empresas no mercado internacional, enquanto quando você fala de internacionalização, você está falando de parcerias, de investimentos, de cooperação, de alianças e uma série de outras formas que as empresas têm de acessar o mercado externo, assim como empresas estrangeiras acessar o mercado brasileiro. Então, pequena correção, porque hoje eu acho que a minha atuação é bem mais ampla. Eu tenho já 30 anos nessa área, né, e recentemente, há cerca de um ano atrás, eu me desliguei do mundo, digamos assim, corporativo, para prestar consultoria e para ser professora, né? Então, tem sido uma experiência muito bacana estar na academia, justamente porque nós temos acesso a muitas informações, muitos estudos, a gente passa a vida fazendo isso, né? Estudando e aprendendo para ensinar, né? Ou ensinando e aprendendo com isso. Então, é uma experiência muito bacana, somada ao processo da consultoria. Então, as duas atividades se retroalimentam. Eu aprendo com as empresas, trago para o mundo acadêmico, aprendo na academia e levo para as empresas, né? Então, só para dar um cenário, assim, né? Então, o que a gente está vendo aí, que os estudos de mercado estão acenando para a gente quanto às tendências dos futuros das casas, né? Então, a gente tem uma grande global trend mapeada pelos principais institutos de pesquisa, como WGSN, Mintel, Euromonitor, Statista, né? Todos apontam para a mesma tendência, que é o aumento do custo de vida, de uma maneira geral. Isso globalmente, não é só no Brasil. Eu sei que no Brasil todo mundo já tem consciência disso, porque todo mundo está vendo o custo de vida aumentar. Então, as casas estão ficando mais caras, os condomínios estão ficando mais caros. E a gente tem um aumento do custo dos alimentos e também saúde, né? A saúde encareceu bastante. Planos de saúde, a saúde privada, de uma maneira geral, tem aumentado o custo. Todas essas coisas, moradia, alimentação, segurança, tudo estão na base da pirâmide das necessidades humanas, né? Então, o que vem acontecendo? As famílias de média e baixa renda, elas estão procurando casas menores, né? Então, globalmente, a gente tem uma redução do tamanho das casas. As casas estão diminuindo de tamanho, né? Essa é uma grande global trend. E, em contrapartida, a gente tem lá o luxo, né?
que também está consumindo casas e moradias de menor tamanho, né? O mercado de luxo também está diminuindo a quantidade de metros quadrados das casas, né? Mas está aumentando a quantidade de casas, né? Então, a média no mercado de luxo, de número de residências, a média global é 3,6 casas por pessoa. E você olha alguns mercados como o Oriente Médio, por exemplo, e esse número chega a 5 no mercado de luxo. Então, as pessoas têm mais casas. Tá? E essas casas, elas vêm incorporando novas soluções de design. Então, a gente está falando muito de casas equipadas com móveis inteligentes, robotizadas, com um aparato tecnológico muito grande, né? Ali de 2020 a 2023, o gasto com a robotização das casas, né, robôs, foi de 12 bilhões de dólares internacionalmente, né? Então, um número expressivo que vem aumentando cada vez mais, né? E vai aumentar exponencialmente até 2030, 2040, né? Então, as pessoas querem mais soluções tecnológicas, conveniência, querem uma segurança quanto à saúde também, então higiene, limpeza, facilidades, né? E querem soluções inteligentes, já que elas têm que viver num espaço menor, né? Então, essa é uma grande tendência aí que a gente está vendo no cenário das residências internacionalmente. A casa é uma espécie de santuário, né? Onde as pessoas estão protegidas, né? E elas querem, assim, acho que a quantidade de residências do mercado de luxo, ela aumenta porque as pessoas também querem se deslocar com maior facilidade e estar em pontos estratégicos do globo, né? Então, aumentam também a aquisição de casas internacionalmente, né? Em mais de uma região. Isso por 2 motivos: para ter acesso a uma residência em pontos estratégicos de negócios, principalmente, mas também como um investimento no mercado internacional que seja mais seguro. As pessoas estão diversificando investimentos e para diluir o risco, nada melhor do que internacionalizar. Então, até nas residências vem essa tendência muito grande aí de pulverizar e diversificar os investimentos. Acho que essas são as principais para a gente começar aqui começar o bate-papo. Essa questão você coloca do ponto de vista temporal aqui entre 2020 e 2023 da robotização, ele está intimamente ligado com a questão da pandemia, as pessoas ficarem mais tempo em casa, usar mais a casa, né? Vera, você que tem essa experiência em 2 mercados que estão relacionados com o uso do solo e imóveis menores, como é o caso do Rio de Janeiro e de Praga. Como é que você vê essa colocação que a Silvana traz? Realmente é uma tendência de diminuir espaços, e me fez lembrar, quando a Silvana estava falando, que na Alemanha já estão procurando fazer isso virar lei, das pessoas não poderem mais ter casas. As pessoas vão ter que morar em apartamentos. Porque acaba que tem gente que tem um jardim enorme e outras pessoas não têm espaço para onde morar, né? Então, isso está causando um problema grande que tem que ser resolvido. Então, estão correndo atrás de fazer leis e você não vai mais poder escolher o tamanho que você pode pagar e que você quer ter. Isso, então é uma tendência, com certeza. Essa é uma mudança que impacta também na questão urbana do uso do solo, né? De você potencializar, mas isso também não é novo, né? A gente viu o que aconteceu aí nas últimas décadas com Tóquio, com Seul, com espaços, né, muito reduzidos, né? Os exemplos de apartamentos tipo cápsulas, né? Espaços cada vez menores. Hoje a gente vivencia aqui também em São Paulo, né? A gente teve aí um grande boom nos últimos anos, com uma oferta muito expressiva de apartamentos do tipo estúdio, lofts menores e bem localizados, justamente para atender o público que viaja a negócios ou o turista que pretende ficar mais bem localizado. Muito semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro, né? Sim, e dentro, já que a gente está falando de internacionalização e a minha experiência é com a Europa, isso também faz com que as pessoas
precisem usar os espaços como, por exemplo, subsolos, né? Os subsolos não são só para garagem. Tem ateliês, até residências, se tiver aquela pequena janela no alto, senão não pode ser residência, mas pode ser escritório, pode ser uma opção de ter outros usos, né? E a mesma coisa, o embaixo dos telhados, essa área que antigamente não era utilizada, agora é utilizada muito para apartamentos, e eles fazem aquelas janelas especiais que até abre e de repente vira uma varandinha, na hora que abre você fecha novamente, enfim, tem várias soluções aí tecnológicas para aproveitar melhor os espaços. Já que você trouxe essa questão da legislação, Vera, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que é o desafio para um profissional brasileiro, por exemplo, como na sua experiência europeia, para um profissional brasileiro, arquiteto, designer, que vai atuar no exterior, né? Ele precisa ter esse conhecimento da legislação, a questão cultural, como é a mesma coisa, muda, como é que é que desafios que esse profissional vai encontrar? Nossa, é bastante coisa para falar agora. Então, primeiro desafio é a língua, né? A minha experiência foi começando num escritório em inglês, que era uma filial em Praga, e a minha entrevista foi em inglês, meus colegas todos falavam inglês, mas você precisa saber a língua para poder desenhar, colocar nos desenhos as nomenclaturas corretas, você precisa poder falar com o engenheiro, você precisa ir à obra e poder também comunicar, enfim. A língua é importante, então é bom aprender a língua do país onde você vai trabalhar. Isso no ponto 1. Depois, por exemplo, a República Tcheca, se você quiser ser autor, você assinar pelo projeto e ser responsável pelo projeto, não é tão simples assim. Não estou querendo horrorizar as pessoas para não irem, mas só explicando como é que funciona. Precisa primeiro trabalhar 2 anos dentro de um escritório que seja um escritório que trabalha com urbanismo, projetos grandes. Esse escritório, depois de 2 anos, precisa escrever uma carta recomendando você para você ir fazer a prova. E a prova é uma prova sobre as leis. São 4 questões dissertativas onde você fala sobre as leis, o que pode ou não pode ser construído, enfim. Se você passa nessa prova, você pode pegar o seu portfólio e apresentar para uma banca esse portfólio e aí é como se você, no final da faculdade, né? Só que você tem vários projetos aí para você mostrar para arquitetos renomados que vão aceitar você ou não. E então, poucas pessoas, mesmo os locais, têm essa certificação. Então, para quem que acha que vai chegar e vai poder já abrir o seu escritório e ser responsável pelos projetos e poder assinar, é preciso explicar que não vai logo de cara poder, é melhor começar trabalhando num outro escritório. Essa é uma outra questão. Outra questão é como se constrói, né? São outros materiais, tem a questão climática, que é muito importante, isso faz muita diferença em como você vai construir. Tem a questão, por exemplo, agora da crise de energia na Europa. Então, os projetos têm que ser muito bem pensados para não requisitar tanta energia para aquecimento e etc. Depois, outra questão é a questão cultural, né? A gente traz ideias novas, trazendo do Brasil ideias novas, isso é bacana, eles gostam que você traga ideias, mas eles também são muito conservadores, e é óbvio por quê? Porque eles têm uma história de vida, né? Eles têm uma bagagem que eles vão trazendo. Então, assim, eles têm muito essa coisa dos avós que passaram pelas guerras, então eles têm uma questão de preservar os materiais. A gente não sai quebrando tudo, fazendo novo, como faz aqui no Brasil, né? A gente faz muito, né? Renovação, você está sempre ouvindo barulho de obra em todos os lugares. Isso não existe na Europa. Porque eles têm muito respeito pela história e pelo que aconteceu no edifício e tudo, e eles querem renovar sem perder o caráter, né, desse projeto, e outra porque para eles é dinheiro jogado fora mesmo, eles não pensam como a gente, né, eles não querem perder, se o material está funcional ainda, por que trocar?
Então, assim, é uma outra forma de ver também, e culturalmente é outra forma de viver o espaço. Por exemplo, eles têm sempre um hall de entrada onde tem que pendurar os casacos, colocar os sapatos, e tem que ser fechado para não deixar o frio entrar para dentro da casa, ou enfim, do apartamento. Então, assim, tem muitas coisas para aprender, para entender como as pessoas vivem, por que elas vivem daquela forma, né? E não adianta chegar e dizer que vai fazer um banheiro para cada quarto, porque eles não vão querer. Que isso não faz parte da cultura deles. Da cultura, Então é importantíssimo essa adequação cultural, né? Daria para falar sobre isso eternamente. Silvana, isso funciona também nas empresas, né? Você falou há pouco aqui da questão dos aspectos culturais e da cultura local, né? Com empresas que atuam em mais de um país e com as equipes. Como é que funciona essa relação? Como é que você vê isso? Olha, vou primeiro explorar essa questão da construção, porque antes de partir para o modelo academia e consultoria, eu atuei 3 anos na Câmara Árabe, né? E com isso eu tive uma experiência incrível de imersão no Oriente Médio. Já atuava com o Oriente Médio desde 2004, mas comercializando produtos, né? E depois eu tive essa experiência de viver uma instituição que representava os países árabes no Brasil e o Brasil nos países árabes, 22 países, né? E aí surgiram, é engraçado, comentando, né, o que a Vera falou, como é diferente, porque lá é o oposto, né? As casas são maiores, tem tudo suntuoso, né? E todas as construções novas, muita casa construída totalmente com impressão 3D agora, né? Tudo. Até por uma característica de os trabalhadores terem dificuldade de trabalhar em certos horários do dia, que é muito quente, né? Então, no passado, sim, as primeiras casas, mas hoje que existe uma tecnologia alternativa, já não se usa mais. Na hora do almoço, operários estarem trabalhando expostos ao sol, né? E é engraçado também ver que tem similaridades, porque assim como os europeus, os árabes preservam muito a cultura, né? Então as residências têm sempre um ornamento que lembra a cultura árabe, né? Então é bem diferente. E sempre tudo muito dourado, né? Várias regulamentações também, até da cor da casa, né? Porque ela não pode se destacar na paisagem, então é tudo muito claro. E é bastante interessante ver a diferença de cultura entre os países, né? Lá se esbanja muito, né? É sempre ostentação, e na Europa se segura bastante o investimento e se reutiliza materiais, né? E preserva a história, né? Olha, no ambiente corporativo, cada vez mais as empresas, assim, não falando do design dos escritórios, mas falando das pessoas acima de tudo, cada vez mais é necessário que as pessoas conheçam outras culturas e saibam lidar com as outras culturas, né? Então, aqui no Brasil, nós somos muito pouco internacionalizados ainda nesse sentido, né? E a gente fala sempre no que a gente chama de etnocentrismo, ou seja, a gente entende a nossa cultura como a certa, né? E a gente tem muita dificuldade por aí adaptar produto, marca, postura, em compreender as outras culturas, né? Há diferenças culturais enormes entre os países. E eu sempre falo que se você vai para um país, você tem que entender que não é mais seu tempo. As decisões não são feitas no seu tempo. As decisões são do seu interlocutor, porque é a casa dele, né? E a mesma coisa acontece quando a empresa aqui no Brasil é uma subsidiária de uma estrangeira, né? O que dita as regras do jogo é a cultura organizacional da matriz, né? Então, as empresas têm muita dificuldade com isso, né? Os trabalhadores brasileiros têm muita dificuldade em
trabalhar com organizações que são de outra cultura, seja ela americana, europeia, asiática, né? Tem muito investimento chinês aqui no Brasil. E essa é uma cultura muito distante da nossa. Então, há muita dificuldade de gestão. E aí tem empresas que fazem isso muito bem, tem outras que não, né? O chinês nunca deu muita abertura, porque na China a cultura é de que eles são... eles têm uma história muito mais rica do que a nossa, né? Eles usam bem a ancestralidade, né? Enquanto que aqui não, né? Então, eles entendem que nós, ocidentais, temos que beber da cultura chinesa e aprender com a cultura chinesa. E isso já dá um choque, porque o Brasil, o brasileiro é muito etnocêntrico, é muito em si mesmado, né? E imagina os dois conversando numa sala de reunião e discutindo o que vai ser, né? Então, é uma loucura, né? Por outro lado, se a gente pensar na cultura americana, nós somos, no Brasil, coletivistas, a gente gosta de se relacionar muito, nós somos seres sociais, né? A gente preza pela família, pelos amigos, pelas equipes. E o americano, ele é individualista. Aí já dá um choque, né? Outra coisa, o americano, ele não vê problema nenhum, né? Ele não existe muita distância do poder. Seria perfeitamente aceitável num jantar de negócios mandar o estagiário representando a empresa. Isso para eles não tem nenhum significado. Enquanto que nós, no Brasil, temos uma grande distância do poder. As pessoas prezam pelas autoridades, pelas hierarquias. Nós tentamos implantar outro tipo de trabalho nas organizações, mas a gente não consegue, porque está muito arraigado na nossa cultura essa questão da valorização dos postos mais elevados e da cultura hierárquica, né? Então, imagina isso numa organização grande. O problema que né? Você estar prestando um serviço ou ser parte de uma organização estrangeira e a organização pensa totalmente diferente do que você pensa. Então, hoje, uma das coisas que eu mais faço também é ajudar as empresas a montar times multiculturais e estabelecer uma rotina de compreensão, né? As empresas melhor sucedidas na multiculturalidade, elas acabaram criando times globais, né? Times multiculturais de verdade. Aquelas pessoas que viveram em países diferentes, mas que são muito cosmopolitas, ou seja, elas viveram também em grandes capitais e aí elas conviveram mais com os estrangeiros. E essas pessoas são capazes de fazer a tradução dessa cultura e diminuir os atritos. Então, se há um problema entre times, ela vai ali ser um mediador para dizer, não, o fato dele ter levantado a voz não quer dizer que ele está, de fato, bravo com você ou que ele está sendo mal educado, mas é porque na cultura dele funciona assim, né? Então, esse time, ele fica equilibrando esses conflitos, né? Então, isso se passa muito. E à medida que a gente começa a ter mais empresas internacionais, mais isso acontece, né? Mais há essa diferença cultural e que impacta os negócios e a gestão organizacional. Se eu vejo que a questão cultural, você trouxe o exemplo aqui da China, né? Nós temos um arquiteto, inclusive aqui paulistano, que é o Fernando Brandão, que foi vencedor de um concurso promovido pela Apex para a realização do Pavilhão do Brasil na Expo de Xangai. E o Fernando fez um projeto, venceu o concurso, a partir daí ele foi convidado a trabalhar em Xangai
e desenvolveu, e dali para frente passou 10 anos ali atuando profissionalmente como docente na universidade, desenvolvendo projetos ali na região, e essa questão cultural foi um diferencial para ele, que ele pôde, como a Vera citou, levar as características do Brasil, a nossa brasilidade, a nossa cultura local, isso como um diferencial, né? Eu vejo que situação semelhante também foi bem aceita em Praga, com a experiência, por exemplo, da Casa Dançante, que hoje é um dos pontos turísticos de Praga, né? Deve ter recebido no início uma resistência bastante expressiva, tanto do mercado de arquitetura e construção local, mas hoje é um ponto de referência na cidade, né? Então, como é que você vê esse aspecto cultural? Foi assim mesmo, Vera? Como é que aconteceu? Foi assim mesmo. Você me fez lembrar o dia que foi a inauguração. Uma grande festa maravilhosa e todo mundo reclamando. Todo mundo falando mal do projeto. E eu não entendia por quê. Eu falava, mas gente, isso está valorizando a cidade, é maravilhoso. Mas enfim, as pessoas tiveram muita dificuldade de aceitar, mas uma vez aceitando, realmente virou um ponto de encontro. Eu tenho inclusive um projeto de um café que fica logo embaixo. E aí as pessoas, é muito fácil de marcarem lugar ali, porque não é exatamente embaixo do edifício, é na beira do rio, né? Mas é uma referência, né? Mas Virou é uma referência. Marca-se ali no edifício dançante, com certeza. A arquitetura tem essa característica, né? A arquitetura, ela vira o ponto de referência na cidade. Aqui, por exemplo, nós estamos do lado da Ponte Estaiada, né? Que hoje, que apesar de ser uma ponte, é hoje um dos cartões postais da cidade de São Paulo, né? Então, a arquitetura tem essa importância, essa facilidade de facilitar a referência na cidade. Às vezes embeleza, às vezes não, né? Mas com certeza os profissionais do Brasil podem ter a oportunidade de levar a sua experiência, a nossa cultura, a nossa referência, a nossa forma de desenhar, de projetar, e isso acontece também, como falamos outro dia aqui, sobre o mercado design, né? O design do objeto, né? Do nosso mobiliário, que também tem sido muito, muito festejado com artistas brasileiros no exterior, inclusive em eventos internacionais de grande porte, como é o Salão do Móvel de Milão, que já abordamos aqui também. Então, acho que isso potencializa, mas nós sabemos das dificuldades, né? Então, nós teríamos aí algumas recomendações. Nós sabemos que a legislação, ela exige o registro, no caso dos arquitetos urbanistas, no caso dos engenheiros, não necessariamente no caso dos designers, mas existe a necessidade de uma parceria ou uma associação com uma empresa ou um escritório local para poder desenvolver. É isso mesmo, Vera? Como é que é? Sim, sim. Por exemplo, os edifícios agora que foram construídos com o projeto da Zaha Hadid tiveram que ser em conjunto com um escritório local, né? Porque precisa ter alguém que entende ali da legislação e que fique responsável pela obra também, né? É importante isso. Mas você me fez pensar em várias questões aí, e com relação a isso de mostrar, você falou da feira e tal, a República Tcheca tem vários eventos interessantes que mostram arquitetura e design. E eu sou muito fã da arquitetura do Brasil, gosto muito de mostrar isso lá. Então, eu participei de 2 exposições fazendo a curadoria da exposição mostrando a arquitetura do Brasil. E na Arquitetura Week, que é a semana da arquitetura, a gente chama de Semana da Arquitetura, mas é bem mais do que isso, é 1 mês e meio que fica em exposição no Castelo de Praga, e são convidados arquitetos importantes, você sabe que você foi convidado também. Então é um evento muito interessante que mostra a arquitetura do mundo. Junto desse evento tem um evento para crianças, que eu também sempre gostei muito de participar, de dar aula para essas crianças e mostrar o trabalho de escolas brasileiras, as crianças mostrando nas aulas de arte, fazendo trabalhos também e mostrando como eles veem a arquitetura, e que é uma troca bacana, assim, já começando desde as crianças, muito legal. Outro evento interessante é o de design, que é como se fosse a Feira de Milão, só que num tamanho menor, né? E é interessante que eles usam sempre um brownfield, eles usam algum edifício que esteja meio realmente precisando de ser renovado, para chamar atenção para esse edifício.
que aí muita gente vai visitar, ver a importância desse edifício, e ele normalmente depois passa a ser renovado. E além disso tem o Fora, que são, como a gente chama, Fora Feira, que lá também tem, que são as lojas de design mostrando também, fazendo parte dessa grande exposição de design. E um terceiro que eu gosto muito chama Portas Abertas, acontece 3 vezes ao ano. São lugares que a gente normalmente não pode visitar, por exemplo, o edifício de banco, escritórios, mas assim, arquitetura interessante e importante, tanto antiga como a arquitetura moderna, né? Abrem as portas e aí tem uma pessoa que vai explicar tudo isso, uma visita guiada, explicando para as pessoas como é que tudo aconteceu e falando do projeto, falando do arquiteto, do designer e tudo isso. Então, são eventos muito interessantes e eu acho importantes para que as pessoas vejam a importância da arquitetura e do design. Excelente. Silvana, falando em exposições, feiras, eventos, a gente tinha citado, Vera se traz o exemplo da Arquitetura Week de Praga, falamos também já em outros momentos do Salão do Móvel de Milão. Como é que você vê essa participação do arquiteto, do designer brasileiro, colocar o seu produto num mercado como o mercado no mundo árabe, no mercado na Ásia ou até no mercado norte-americano? A feira, a exposição é uma porta de entrada nesse mercado? Sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que classificando a nossa participação, eu diria que ela é tímida. Né? A gente carece de mostrar mais a cara no mercado internacional. Né? A gente tem aí instituições de fomento promovendo a participação nos salões de design, nos salões de investimentos também, né? A Feira MIPIM aí na França é um caso em que todo arquiteto deveria visitar para conhecer e compreender esse mundo dos investimentos, né? E cada vez mais eu vejo necessário que o Brasil se organize em pequenos ecossistemas de soluções, né? Acho que um dos nossos pecados é não ter uma conversa pronta para o investidor estrangeiro, onde ele vai conseguir compreender o retorno desse investimento possível, quem será o financiador, quem será o incorporador, quem serão os arquitetos envolvidos em todas as áreas, né? O urbanista, o de decoração de ambientes, enfim, a equipe, né? Porque precisa ter uma solução completa. Então, eu acho que a gente ainda não se apresenta enquanto um ecossistema competitivo internacionalmente. E nem a gente apresenta toda a tecnologia que a gente desenvolve aqui no Brasil. Né? E eu acho que o Brasil também tem que explorar muito a questão da arquitetura sustentável e que nós já temos esse reconhecimento internacional como um país sustentável. Né? E, sem dúvida, é o que o mundo vai mais valorizar a respeito do Brasil. Né? Então, unindo as coisas, né? Pensando em explorar a nossa tecnologia, explorar a nossa criatividade enquanto serviços de arquitetura, a gente tem um diferencial. Eu diria que incluir a arte, né? A nossa arte é importante, a nossa grande assinatura, e trabalhar em parcerias, né? A gente mobilizar os vários profissionais especialistas em diversas áreas e criar esses pequenos ecossistemas que aí vão ser capazes de se projetar, de oferecer uma solução ideal, né, para aquele investidor que deseja vir ao Brasil e até para fazer investimentos em outros lugares, né, internacionalizar de fato os escritórios brasileiros. Com parcerias locais também, as alianças estratégicas, né, que a Vera citou, que é extremamente importante. Alguém precisa ser especialista na regulação, nos licenciamentos naquele país para ser viável o projeto. Então, acho que ainda o mercado brasileiro, como a gente ainda tem déficit de moradia aqui, tem um mercadaço para explorar, né? É tímido esse movimento.
os profissionais, as empresas, elas ainda fazem pouco, elas se organizam pouco para explorar o mercado internacional. Só que a gente não pode esquecer que o mercado brasileiro, desde a década de 90, é um mercado totalmente aberto. E o estrangeiro virá para cá. Só o que a gente tem de investimentos franceses aqui na cidade de São Paulo, né? São muitas empresas investindo pesadamente no Brasil. Então, a gente já vê que existe uma tendência cada vez mais do Brasil a atrair empresas internacionais e profissionais, né, globais também. Então, eu vejo que a única forma do arquiteto, do designer ser competitivo atualmente é internacionalizar. É ficar de olho também no que acontece globalmente. Tanto que lá na minha atividade acadêmica, né, eu coordeno alguns projetos no núcleo de design da SPM, onde a gente preza pelas grandes tendências na transformação da profissão de designer, né? E as coisas que a gente vê são isso, são incorporar no dia a dia desses profissionais que daqui a pouco vão para o mercado, a tecnologia, a inteligência artificial, a realidade aumentada, mas, acima de tudo, letrar esse pessoal na que a gente chama de glocalização, né? Você entender as adaptações culturais que são necessárias e você incorporar isso nas suas soluções, né? Então, você pensar globalmente e agir localmente, traduzindo é isso, né? Seja localmente aqui, seja localmente lá. Mas você ter a visão do que é ser global hoje em dia, né? Isso é absolutamente importante. Será que a gente está no caminho aí, Silvana? A gente precisa, eu acredito que de um incentivo maior de políticas públicas para estarmos mais presentes enquanto país dentro desse contexto internacional para o segmento da arquitetura e design, né? Você citou o exemplo do MIPIM, Vera citou o exemplo do Salão do Móvel de Milão, existe também a Marmomac, que é uma feira importante para o setor de mármores e granitos, que é mais um produto de exportação do Brasil, né? O Brasil tem aquela prática do voo de galinha, né? Vai, faz uma ação, aí no ano seguinte não volta, e aí não é visto como sério, né? Porque não tem uma presença mais frequente, como a gente vê com que o Reino Unido, a França, a Alemanha, os países que estão, até a Espanha, mais presentes dentro, principalmente falando no contexto do mercado imobiliário, né? O Brasil vai participar no ano que vem na Feira de Hannover, que é uma feira da indústria, na Alemanha. São aproximadamente quase 2 mil metros quadrados de área de exposição de produtos brasileiros, da indústria brasileira, da tecnologia e de empresas nacionais, né? Mas será que a gente continua depois? No MIPIM, a gente já teve uma presença mais marcante, mais frequente. Agora, nesse último ano, por exemplo, o Brasil não esteve presente, salvo a exceção do projeto Built by Brasil, que é um projeto da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, junto com a Agência Brasileira de Exportação, com a Apex, mas nem sempre está lá. Não está todos os anos e são poucos os profissionais que estão mais presentes. Vocês acham que o caminho é esse? É ter uma regularidade, Vera? Bom, com certeza. Eu acho tanto da gente ir nessas exposições, como tentar trazer também as pessoas para conhecerem, né, aqui no Brasil, né? A gente vai todo ano para Milão, mas vamos também trazer as pessoas para cá, né, para conhecer o que a gente tem aqui de bacana, porque eu, como eu já disse uma vez, sou muito fã da arquitetura brasileira, eu acho, e do design também, então acho que a gente precisa mostrar isso, né. Acho que o mundo é não somente fã da arquitetura brasileira, mas como também da nossa arte e do design, né? Sim. O design brasileiro é festejado no mundo, né? Mas eu queria resgatar aqui um tema. Vera, Silvana falou da questão, ela falou da tecnologia, da criatividade, da arte e da sustentabilidade. Sim? Você faz parte do Conselho de Sustentabilidade da República Tcheca, que é uma organização que trata do tema lá. É muito diferente daqui a discussão de sustentabilidade, é semelhante, as certificações, como é que funciona? Eu acho que aqui esse tema é um pouco ainda novidade, enquanto que lá já é obrigação,
né? E então a gente tem projetos lá muito interessantes. Eu tenho amigos arquitetos que fazem projetos realmente focados não só em ter o certificado. É interessante ter o certificado, mas às vezes o certificado acaba sendo uma coisa mais documentos, papéis e nem tanto realmente aquilo que é importante. Então tem arquitetos especializados em usar materiais realmente que são renováveis. Eles já projetam pensando, por exemplo, um hospital que ele pode ser aumentado ou mudado e esse material vai ser reusado, sempre procurando os materiais locais e pensando tudo nos detalhes mesmo, para você não ter muito material de sobra e que a gente está começando a fazer isso aqui também, mas lá isso já está bastante avançado. Eu mesma trabalhei em alguns projetos assim, os meus projetos eu procuro colocar isso, né? A gente fez o primeiro barco de grande porte totalmente elétrico em 2018, só que aí veio a pandemia, a gente não conseguiu trazer ele da Alemanha a tempo para inaugurar antes de um outro que saiu na Alemanha. Mas a ideia já tinha vindo antes e a gente só não conseguiu construir porque a certificação não existia para as baterias, não existia para barco. Então a gente teve que esperar isso acontecer para poder fazer. Então, mas assim, eu já estava correndo atrás disso antes, porque é muito importante a gente pensar no futuro, né? Não adianta a gente construir aqui agora e não pensar que isso vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, e a gente tem que pensar no que a gente tem aqui para deixar para os E principalmente aqui que a gente tem uma matriz energética tão rica, né, e sustentável, né, e principalmente esse ano ainda vamos receber a COP30, né, como uma oportunidade para a gente ainda mostrar, ainda falar sobre esse tema. Mas eu queria resgatar um outro item, um outro tema que você falou, Silvana, que é sobre o mercado do luxo. No Brasil, você bem colocou, a gente ainda tem um déficit habitacional gigantesco, enorme, um trabalho a ser desenvolvido, especialmente com políticas públicas, habitação de interesse social. Tem uma demanda muito grande para os profissionais da arquitetura e do design para resolver problemas que a gente carrega há décadas, que está muito relacionado com o nosso contexto econômico e político. Mas se a gente observar um outro mercado, que é um mercado importante e que contrata profissionais da arquitetura, do design, da arte, para produzir peças, que é o mercado do luxo, né? Se observarmos o mercado financeiro, num contexto mais recente, no último ano, o setor do luxo e o setor bancário foram os setores que tiveram o melhor desempenho, seguidos ali do setor de energia, petróleo e gás, né? Outros setores totalmente em declínio, né? Ou pelo menos estáveis, inclusive o setor do mercado imobiliário, né? Os fundos de investimento no Brasil, os fundos de investimento imobiliário estabilizaram ao longo do último ano no Brasil. Como é que vocês veem esse contexto do luxo? Como é que os profissionais podem se inserir nesse contexto e colocar os seus produtos, os seus serviços dentro desse mercado, que é um mercado que vem crescendo muito no mundo afora? Bom, vou falar um pouquinho do mercado de luxo, mas a minha grande recomendação é que mesmo que o luxo hoje tenha demandas muito acentuadas nos mercados emergentes, né? Tô falando do comportamento dos emergentes, que dizem respeito a atender a necessidade de status das pessoas. Eu diria para os arquitetos brasileiros e para os designers, não esqueçam daquele diferencialzinho: arte, criatividade e sustentabilidade, né? Existe também uma tendência global de que as casas cada vez mais tem uma geração de energia solar, né? Então, acho que a gente caminhou pouco, assim, complementando o que a Vera comentou sobre materiais e tudo, mas, acima de tudo, a gente mora num país onde tem muito vento e tem muito sol. Então, por que é que a gente não explora tanto, né? Acho que todas as residências e os prédios deveriam ter, né? Fora a nossa ineficiência na distribuição da energia elétrica, que é o que causa tanto desperdício. Mas a nossa matriz energética, de fato, é muito mais sustentável que a maior parte dos países, né? Mas existe essa global trend também das casas do futuro terem sua própria geração de energia solar, e acho que
Os arquitetos estão à frente, e tudo que for construído agora tem que ser pensado para isso. Fora que a gente mora em apartamentos mais antigos, a gente não tem nem onde carregar o carro elétrico, né? E por isso, talvez, a gente não popularize tanto. O que vai fazer? Onde vai carregar? Qual o posto que tem? Os prédios de escritório tem para você conectar seu carro enquanto você está trabalhando, né? Então, tem essas coisas que a gente não avançou muito e que tem muito chão ainda. No mercado de luxo, existe hoje... O luxo vai continuar crescendo, né? Talvez ele não cresça tanto nos mercados maduros, como ele vai crescer nos mercados emergentes, né? Existe, já é constatado há anos, essa mudança do eixo do poder, né? Do poder do mundo, do poder financeiro mesmo, né? Do tamanho do PIB global. Antigamente, os mercados desenvolvidos tinham um PIB muito maior do que os subdesenvolvidos. Se a gente pegar ali os BRICS, né, só o grupo original, o PIB deles, desse pequeno grupo, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, ele já supera há anos o PIB do G7, dos países desenvolvidos. Então, ele é maior. E agora, com a entrada de novos países nos BRICS, ainda vai aumentar mais, né? Então, o que está acontecendo é que eu vejo que os mercados maduros cada vez vão comprar menos luxo, porque eles vão priorizar a compra de propósito. Eles devem comprar não tanto produtos tangíveis, mas é esperado que eles gastem mais com experiências, gastronomia, viagem, saúde, bem-estar, né? Então, eles vão querer possuir menos, né? E ter mais experiências. Então, a gente vê no mercado global o aumento do gasto com serviços, incluindo a arquitetura, né? E menos com bolsas, calçados, joias, né? Exceto o sul global, né, onde estão os emergentes. Por quê? É característico dos mercados onde o consumidor não é maduro o suficiente sobre o consumo, de que ele compre mais por status. Então, já ainda tem, a África do Sul é um exemplo, o Brasil é um exemplo, a gente ainda tem a compra dos itens de luxo por necessidade de status. Mas a tendência é que, à medida que o povo vai aprendendo a consumir, isso mude, né? Então, nos próximos 20, 30 anos, a gente deve ter uma inversão disso. É para se preocupar agora, porque as pessoas, sim, vão se preocupar com o propósito. Qual é o ideal daquela marca e que me faz ver nela algo que eu dou valor? Qual é o valor dessa marca? Então, isso tende a mudar. E nesse momento, sim, você quer mais experiências que te agreguem valor e menos coisa no seu closet, né? Então, tem uma tendência de crescimento do mercado de second hand, não só pela compra por propósito, mas pela querer reutilizar. Então, a circularidade é uma preocupação global hoje, né? E tem um outro tipo de consumidor do mercado de second hand de luxo, que é aquele colecionador, né? Que ele quer peças autênticas, históricas, né? E esse mercado está se armando. A gente tem hoje as NFTs sendo usadas para comercialização de itens de luxo, né? Selos holográficos de garantia, registros em blockchains. Isso é uma grande tendência também no consumo de luxo, né? Da arte também, né? A arte digital e sendo comercializado em NFTs globalmente. Então, a gente tem essas transformações todas acontecendo no mercado, né? E eu, particularmente, vendo os números, vendo tudo, eu acredito que a gente ainda vai ter um crescimento expressivo do mercado de luxo no Brasil, né? Porque nem todas as marcas de luxo estão aqui. E a gente também não tem marcas de luxo expressivas brasileiras. A gente ainda não construiu isso. Então, ainda vai acontecer muita coisa, porque o mercado é muito recente. A gente tem muitos novos luxos, né? Novos consumidores de luxo no mercado.
Mas em determinado momento, num futuro, isso deve virar, né? E a gente deve ter um luxo mais consciente, um consumo por propósito. E as marcas aí precisam prestar atenção nisso, né? Como estratégia, para quem presta serviços para esse mercado, eu diria, antecipa as tendências. Sabe por quê? Porque quem consome luxo no Brasil viaja muito. E eles vão ver o que está acontecendo lá fora. E eles já vão querer aqui no mercado nacional isso também. Então, eu acho que a gente tem que tomar a frente, né? Fazer com que seja marcante esse posicionamento do Brasil e dos nossos profissionais, prestando atenção na questão do tripé mesmo da sustentabilidade, né? O socialmente justo, o economicamente viável e o ambientalmente correto, né? Esse tripé é importante. E desenvolver toda a nossa linha competitiva a partir daí, né? Eu acho que isso no longo prazo vai fazer toda a diferença. Perfeito. Vera, a gente seguindo essa linha do luxo e da discussão que vem acontecendo com algumas marcas no comércio, por exemplo, as collabs, né? A gente tem visto algumas coisas assim acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, com a arquitetura, na Pininfarina, presente em projetos na Barra da Tijuca. Não é bem Rio de Janeiro, mas está lá, né? E nós temos também aí algumas outras marcas como o Artefato, a Versace Home, Santa Catarina, né? Como é que você vê esse cenário? Isso tem um potencial de crescimento da marcas globais agregarem a projetos de arquitetura? Eu vou ter que concordar agora com a Silvana. Bom, também é por isso que eu estou estudando com ela, né? Porque eu sei onde procurar os bons professores. Mas o branded living, que está agora super na moda, traz projetos bacanas e é uma tendência, mas se a gente pensar a longo prazo, isso também é uma forma da pessoa mostrar que tem dinheiro para ficar num lugar que tem uma marca, né, um a mais. Eu acho que no futuro vai ser mais sobre quão é sustentável, qual é a energia que tem nesse edifício que a pessoa vai morar, qual a ideia por trás disso, a arte que traz. A gente tem que lembrar que a gente é mestre em fazer arquitetura com cara de arte, né? Assim, a gente tem edifícios que são esculturas maravilhosas, a gente não pode perder isso. Eu fico triste quando alguém fala mal da arquitetura de anos atrás, nossa, brasileira, porque eu acho que a gente tem projetos muito bacanas e a gente não pode esquecer isso. E não é porque vai vir uma marca de fora que vai fazer esse projeto ficar melhor. Pode ficar melhor, mas a gente também pode fazer uma boa arquitetura sem ter essa marca. Então, sim, é um momento. Não tenho nada contra, eu adoro design italiano, então se vem para cá é bacana, mas não esquecer que a gente tem algo mais para entregar, não é só isso. Excelente. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, Vera, Silvana. Eu acho que foi muito enriquecedor aqui esse bate-papo. Espero que a gente possa contribuir aí com a formação dos novos profissionais e também com esse relato da experiência que possa contribuir com os arquitetos e os designers que pretendam fazer ou seguir para uma carreira internacional. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece o convite. Muito obrigada, prazer estar aqui, espero que me chamem mais vezes.